Quando se trata de praticar os ensinamentos bíblicos, você se sente como o Dr. Brown, que tinha conhecimento teórico, mas que só conseguiu enviar o Marty McFly de volta para o futuro no fim do filme? Não consegue colocar em prática aquilo que a sua caixola está cheia? Então, abra sua mente e assista esse vídeo, porque a gente vai falar do operoso praticante da Palavra de Deus. Operoso praticante. Esse termo se encontra na Epístola de Tiago, dentro de um contexto onde ele nos instrui a praticar a Palavra de Deus que temos ouvido. Mas antes de entender esses versículos, precisamos entender o contexto histórico no qual essa epístola foi escrita. Quem escreveu a carta foi Tiago, como deixa claro o verso 1 do capítulo 1. Tiago era um nome comum de origem judaica, uma variação do nome Jacó, e são encontrados 4 Tiagos no Novo Testamento. Porém, o candidato mais provável à autoria dessa epístola era Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus. Também conhecido como o Justo, Tiago não se converteu a Jesus logo no início. A Bíblia nos diz que os próprios irmãos do Senhor não creram nele. Mas após a ressurreição de Jesus, a Bíblia nos relata que seus irmãos passaram a crer no Messias, relatando inclusive que Jesus apareceu diretamente a Tiago. No livro de Gálatas, Tiago é até chamado de apóstolo. E por fim, podemos subentender que Tiago era um homem profundamente espiritual, porque rapidamente se tornou referência e líder na igreja em Jerusalém. E ainda em Gálatas, ele é chamado de pilar da igreja. Para entender o contexto histórico no qual a epístola de Tiago foi escrita, precisamos entender o que aconteceu em Jerusalém após a morte de Cristo. Jerusalém foi o berço do cristianismo. E na medida que o número de cristãos aumentava, aumentava também a perseguição, pois o Império Romano não aceitava adoração a outro que não fosse César. Com o tempo, encontramos a história do primeiro mártir da igreja, Estevão, em Atos capítulo 6 e capítulo 7. E após uma conspiração armada contra ele por alguns homens, defendendo o nome de Jesus, Estevão foi apedrejado. Após esse fato, os cristãos começaram a se espalhar para outras localidades por causa da perseguição, e várias igrejas foram se formando além de Jerusalém. O verso de Tiago 1:1 nos mostra que foi nesse contexto que Tiago escreveu aquela carta. As 12 tribos que se encontram na dispersão significa que tratava-se literalmente de uma epístola geral, direcionada aos judeus que haviam se convertido ao cristianismo e se encontravam na dispersão, ou diáspora, que literalmente significa o movimento geográfico que os judeus fizeram saindo de Jerusalém e Israel e se espalhando por todo o globo. Assim, aquela carta escrita para orientar os primeiros cristãos e as primeiras igrejas da história por volta de 45 d.C., tornou-se o registro mais antigo do Novo Testamento. O propósito pelo qual Tiago escreveu aquela carta foi justamente orientar e fortalecer aqueles irmãos que estavam iniciando o cristianismo pela região de Israel e pela Ásia Menor. Tanto é que encontramos como tema durante toda a epístola a maturidade cristã. Talvez Tiago estivesse sabendo de dificuldades e problemas tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito congregacional que aqueles irmãos estavam passando e resolveu orientá-los. E eu imagino Tiago com um coração pastoral, no intuito de ajudar os seus irmãos que há pouco haviam se convertido a crescerem espiritualmente. Ele pega a pena, molha na tinta e escreve: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Um pequeno versículo, porém que fala muito e se encontra num contexto ainda maior. Do verso 19 ao verso 27, Tiago nos exorta a praticarmos a palavra de Deus. E há 3 detalhes nesse texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira é que não devemos ser apenas ouvintes. Normalmente, nos dias atuais, nós temos acesso a muito conteúdo bom. Além das pregações que ouvimos semanalmente na igreja, nós temos acesso a pregações na rádio, acesso aqui no próprio YouTube e também cursos online. Mas Tiago alerta para o fato de que não é apenas ouvir a palavra de Deus que transforma as nossas vidas, que faz com que a gente agrade a Deus. Devemos nos tornar praticantes da palavra de Deus.
A junção dos verbos tornar e praticar traz uma ideia bem forte de mudança profunda. O que Tiago diz para aqueles irmãos é que eles deveriam ser praticantes da palavra em suas essências. No verso 21, Tiago nos diz como devemos receber a palavra, nos despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhendo-a com mansidão. O problema de não praticarmos a palavra começa na forma como a ouvimos. Diversas vezes temos sido ouvintes negligentes. Estamos na presença do Senhor como se não estivéssemos. Não levamos a sério que o versículo diz que essa palavra é poderosa para salvar a nossa alma. A ordem que Tiago dá, então, é que se nós queremos que a palavra transforme as nossas vidas, nós devemos ouvi-la nos despojando de toda imundícia e acúmulo de maldade. O despojar remete à ideia daquele soldado que chega em casa após a guerra, após a batalha, e tira aquelas vestes de má articulação, vestes sujas, e agora sente um alívio. O que Tiago diz que os irmãos devem fazer é tirar essa roupa de impureza e de acúmulo de maldade que muitas vezes nós levamos para dentro da igreja quando vamos ouvir a palavra de Deus. Não adianta de nada ouvir um sermão bem preparado por um pregador bem preparado se o coração do ouvinte não está disposto a também se preparar para ouvir aquela palavra. Continuando o verso, após falar que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, Tiago nos traz a segunda exortação, dizendo o que acontece se a gente não praticar o que a gente ouve, enganando-vos a vós mesmos. O cristão que não pratica a palavra que constantemente tem ouvido está enganando a si mesmo. O termo no grego aqui é paralogizomai, que era um termo usado na matemática para se referir a um erro de cálculo. O que Tiago está alertando aqueles irmãos é que quem não pratica o que ouve está cometendo um sério erro de cálculo em sua vida espiritual. Dizia eu que a aritmética é a ciência que trata... E para ilustrar esse erro, o autor compara a atitude do ouvinte negligente com o homem que contempla no espelho seu próprio rosto. Assim como o espelho mostra para o homem a sua aparência física, a palavra e o conhecimento de Deus mostra para o homem a sua aparência espiritual. Revela os nossos pecados e a necessidade que temos de que Deus haja em nossas vidas. Mas Tiago continua dizendo que o homem que se contempla no espelho e se retira, rapidamente se esquece de como era. Da mesma forma, o cristão que ouve a palavra no culto de domingo à noite e é extremamente alertado do seu estado de impiedade diante do Criador, mas não procura praticar quando sai do templo, rapidamente se esquecerá do impacto conscientizante que a palavra causou em seu coração e voltará à sua vida normal, com um coração impenitente. Por fim, Tiago faz a sua última exortação utilizando-se de um superlativo muito comum na língua original, valendo-se do exagero, para reforçar uma ideia que ele quer fixar na cabeça do leitor. Após falar diversas vezes a palavra praticar, o autor diz que quem considera atentamente na lei perfeita, nos estatutos de Deus, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-aventurado em tudo aquilo que fizer, ou seja, será feliz. O superlativo está em operoso praticante. Não simplesmente alguém que pratica uma vez ou outra, mas alguém que em seu âmago, em sua identificação, tem como complemento do nome operoso praticante. O erro que encontramos inúmeras vezes em nossas igrejas é o fato de que estamos achando agradar a Deus apenas por ouvirmos a palavra e por sermos religiosos. Porém, o que Deus deseja de nós é um coração quebrantado diante do Criador do Universo, que se compromete em praticar a palavra de Deus, exercendo o ministério amoroso que o próprio Jesus nos deixou como exemplo, e por fim, guardar-se incontaminado do mundo. Meus irmãos, podemos hoje estar sendo ouvintes negligentes como vários irmãos da igreja primitiva estavam sendo. Podemos estar distantes do Senhor, entrando em sua santa presença com impureza e acúmulo de maldade, tornando assim o agir do Espírito Santo nulo em nossas vidas. Minha oração é que sejamos mais responsáveis com o que o espelho da palavra de Deus tem nos mostrado e que deixemos de ser ouvintes negligentes e passemos a ser operosos praticantes da palavra para a glória de Deus.
Você conhecia esses termos operoso e praticante? Então deixe o seu comentário aqui, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e lá vai a dica, hein? Aqui na descrição a gente vai deixar o link da web rádio FM Esperança que tem pregado a palavra de Deus. E se esse vídeo te chamou a responsabilidade para praticar a palavra de Deus, não deixe de compartilhar com seus amigos, porque assim você estará sendo um atalaia do nosso Deus.